Como saber se o que eu sinto ou percebo é uma questão mediúnica ou invenção da minha cabeça? Será que eu estou imaginando coisas e não tendo realmente a percepção? Nesse vídeo nós vamos falar sobre como validar a minha experiência mediúnica. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Mediunidade e Autoconhecimento. Meu nome é Igor Ventura e aqui no canal a gente fala muito sobre mediunidade, autoconhecimento, espiritualidade. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, não deixe de curtir se você gostar desse conteúdo, tá bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que é muito comum a todos que estão começando esse processo de estudo da mediunidade, desenvolver suas questões parapsíquicas, porque isso aconteceu muito comigo também e na verdade continua sempre acontecendo, né? É um estudo contínuo que a gente faz sobre essa temática e não tem um local que a gente chega, pronto, cheguei, agora eu sou isso, sou aquilo, não. O aprendizado ele é diário, todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais, entendendo um pouco mais dessas capacidades também. Quando a gente fala de ser médium, de você ter uma capacidade mediúnica, primeiro que o próprio nome médium, para muitas pessoas, já traz um peso muito grande, né? Uma responsabilidade, ou então uma pessoa que é mais elevada, né? Que a gente tem aquela visão do médium, aquela pessoa de branco que está lá no centro, recebendo, incorporando e fazendo. Na verdade, não é bem dessa forma que funciona. Lógico, tem sim essas pessoas que trabalham nos centros, que fazem processo de incorporação, desobsessão, enfim. Mas a mediunidade em si, todos nós somos médiuns em algum nível. Seja num nível mais sutil, que a gente recebe uma intuição, a gente nem sabe que isso está partindo de um processo mediúnico, a gente acha que é só uma intuição, né? O nosso sexto sentido, que a gente não encara isso como realmente um processo mediúnico, e seja aquelas pessoas sim que já estão no processo mais ostensivo da mediunidade e já sabem e utilizam isso de forma consciente. Mas todos nós somos médios em algum nível, então isso é importante para a gente já tirar esse peso que a gente coloca na palavra médium. Isso já ajuda bastante a gente começar a entender esses processos. Outra coisa que atrapalha muito é que pessoas que começam a desenvolver essas capacidades de forma sozinhas, sem fazer parte de um grupo, de um centro, de uma filosofia, elas tendem a buscar informações na internet, assim como está vendo esse vídeo aqui, né? Isso, de certa forma, ajuda bastante para a gente entender o que está acontecendo com a gente, os nossos processos, as nossas experiências. Mas, se a gente também não tiver cuidado, isso, de certa forma, pode acabar atrapalhando no sentido de a gente começar a se comparar com as outras pessoas, com as experiências das outras pessoas e achar que as nossas devem ser parecidas com a delas. Ou que com a gente está acontecendo diferente, a gente achar que aquilo não é um processo mediúnico ou parapsíquico. Na verdade, não é dessa forma. A mediunidade ela é muito pessoal. Cada pessoa vai ter um tipo de mediunidade. E ainda assim que seja uma mediunidade, por exemplo, uma clarividência, se você pegar 2, 3 clarividentes, colocar um ao lado do outro e pedir para que eles analisem uma situação, é certo que cada um vai narrar aquilo ali de uma forma diferente. Embora todos sejam clarividentes, mas cada um vai atuar numa faixa específica para aquilo que foi desenvolvido nele. Então, de repente, um vai enxergar mais a parte da aura da pessoa, outro vai enxergar mais a parte de ver o espírito que esteja ali, enfim. São muitas variáveis. Então, assim, a gente deve, sim, sempre buscar o estudo, a base é sempre o estudo, mas a gente também não pode ficar engessado somente naquela linha ali. A gente tem que absorver tudo de forma coerente, com discernimento, passando sempre pelo nosso filtro e fazer a comparação. Poxa, eu tive essa percepção aqui, eu vi que outra pessoa também teve. Isso vai linkando, vai juntando e você cria uma média para você começar a se conhecer também, né? Outra coisa que atrapalha muito também é a pessoa que está nesse processo de desenvolvimento, ela achar que não se sente capaz de ser um médium. Poxa, mas será que eu tenho essa capacidade? Será que eu posso ter essa capacidade? Sim, por que não? Se é uma capacidade que todos nós temos, se todos nós somos médiuns em algum nível, em algum grau, qual o problema de você também
começar a ter e a desenvolver isso. Não tem problema nenhum. Isso é mais um condicionamento nosso, uma crença nossa, do que realmente, de fato, que não possa ter. Não existe isso. Todos nós somos em algum grau. Basta a gente fazer o processo de desenvolver ou não, ou outras pessoas já nascem com isso já mais aflorado. Então, essa questão de você se achar capaz ou não também é outro ponto que acaba, muitas das vezes, atrapalhando a pessoa entender se realmente ela está tendo um processo ou se é a imaginação da cabeça dela. Né? Outra questão que atrapalha muito e que serve muito para ajudar a gente é você identificar qual é o seu perfil. Quais são as capacidades que você está desenvolvendo. O que você consegue identificar? Poxa, eu estou tendo um processo aqui de clarividência. Não, eu estou tendo um processo aqui de sentir mais as energias. Eu sinto mais, eu sou mais sensitivo. Não vejo nada, mas eu sinto. Eu tenho um processo muito forte de intuição. Eu sinto que tem um processo aí de repente, da psicografia, da psicofonia. Então, assim, é você mapear o seu perfil mediúnico, seu perfil parapsíquico. O que você identificou já nos seus estudos, na sua base de estudo, você identificou que possa ser sim um perfil parapsíquico, um perfil mediúnico. E aí você começar a anotar. Tem que anotar tudo que você sente, tudo que você percebe, principalmente quando você sente e que você anotou e percebeu o que aconteceu, como estava seu estado emocional também naquele momento. Isso é importantíssimo, você se conhecer emocionalmente quando você está passando por um processo desse, porque quando a gente está sob influência desses processos, isso mexe muito na questão emocional. Tem a parte energética que a gente sente, mas também tem a emoção que a gente está sentindo ali no momento. E isso é importante para a gente poder saber e começar a validar se, poxa, isso realmente é só emocional ou é emocional baseado numa sensação de terceiros, num processo mediúnico, né? Então, para isso é importantíssimo, a gente volta aqui sempre aquela questão do autoconhecimento, a gente se conhecer. A gente precisa saber quando a gente está bem, para quando a gente estiver mal, entre aspas, a gente saber que isso não é nosso. É uma influência que está acontecendo naquele momento ali, provavelmente por conta de um processo mediúnico. Então isso é de fundamental importância. E para a gente criar essa base de dados para poder analisar, é importantíssimo a gente anotar. Quanto mais anotações a gente tiver e com o máximo de detalhe possível, porque isso vai criando cada vez mais base de análise. Então tem pessoas que, por exemplo, vão participar só do processo de projeção astral, por exemplo. Às vezes o processo acontece só durante o sono, que é muito comum também. As pessoas recebem aquelas informações durante um sono, que acham que é só um sonho, na verdade, né? Está apenas sonhando com alguma coisa. Mas se for linkar no dia a dia, aqueles sonhos que já tem um certo tipo de padrão, vocês vão perceber que através desse sonho, esse simples sonho, tem um processo ali acontecendo que a pessoa não identificou ainda. Então, assim, não há uma cartilha exata. Faça isso, 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 que você vai estar ali taxado como médium. É isso aqui realmente. Não existe isso. Existe sim, muito pelo contrário, muitas variáveis, e que cada um vai precisar fazer o seu próprio esforço de analisar, de identificar e de mapear todos esses sintomas para você validar. Poxa, não, eu sei que quando eu estou sentindo isso, por experiência própria e como base de experiência, eu sei que, poxa, quando eu sinto isso, acontece isso, e é um processo mediúnico, é um processo parapsíquico. E eu sei também que se nesses momentos eu fizer determinado tipo de exercício, eu consigo amplificar isso, melhorar isso, controlar isso. Então, assim, é muito complexo a gente dar uma resposta simples aqui. Está sentindo isso, é isso. Está sentindo... Não, é difícil a gente falar isso porque somos pessoas diferentes. E a mediunidade ela pode se apresentar milhares de formas diferentes. É aquilo que eu falei, é analisar no geral. O que as pessoas estão sempre falando ali, né? Eu sinto uma pressão aqui na nuca, eu sinto uma pressão assim, minha mão formiga, eu sinto isso. Isso é bacana para a gente ter um direcionamento, um norte, mas eu não ficar preso somente àquilo ali. Então, assim, o que eu deixo de dica para vocês é sempre desconfie, né? Desconfiando não no sentido de não acreditar que seja possível, mas sempre deixando a brecha para você poder fazer analisar.
né? Analisar, porque quando a gente começa a desenvolver essas capacidades, principalmente de forma sozinha, sem estar no local, sem ter uma orientação de alguém mais próximo, a gente tende às vezes a se perder, achar que tudo também agora é processo mediúnico, que tudo está sentindo. Não, tem que ter muito cuidado em fazer essa análise. Então por isso que a base da anotação é importante. Anota tudo. Sentiu algo diferente? Anota. Com o máximo de detalhe possível. E depois você veja se isso vai se repetir, se o que você sentiu realmente aconteceu, se outras vezes já aconteceram também, e como você estava nesse momento que sempre acontece. Procure identificar os padrões, sempre tem padrões. Eu lembro que quando estava abrindo a questão da minha clarividência, sempre via padrões de cores, e até hoje é assim. Sempre tem as cores, sempre vem espectros de luz no tom azul, e após esse espectro de tom azul se abre ali a informação. Então já identifiquei que, poxa, quando aquele padrão de azul está se formando na minha tela mental, logo em seguida vem a informação. Mas como que eu identifiquei isso? Analisando esse padrão que eu identifiquei que criava. Então, sim, todos nós precisamos criar esse padrão. E outra coisa também é a gente fazer exercícios energéticos diariamente, para a gente poder cada vez mais entrar em sintonia com a gente. Fazer uma movimentação de energia, fazer uma exteriorização de energia, fazer um processo de meditação diariamente, que a gente precisa entrar em contato conosco diariamente, para a gente poder ficar sensível a esse campo. Isso ajuda bastante, é o exercício que a gente precisa fazer todos os dias, e não deixar a coisa acontecer quando tem que acontecer, não. Se você quer realmente desenvolver, percebeu que tem ali uma predisposição, alguma capacidade parapsíquico-mediúnica, é se dedicar a isso todos os dias, através do estudo teórico, mas também da parte prática, que é você entrar em contato com você, tirar sempre um tempinho todos os dias para desenvolver. Isso para quem não frequenta nenhum tipo de grupo, de centro, né? Que quer fazer o caminho em casa, sozinho mesmo, mas precisa trabalhar todos os dias, trabalhar os chakras, entender como funcionam os chakras também. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. E repito, não há cartilha pronta, não há uma receita pronta. Cada um vai precisar identificar em si qual é o padrão que está aparecendo para você. E a dúvida é sempre bem-vinda. É sempre bom deixar margem para dúvida, para o questionamento, para a pesquisa, para a reflexão, para que também a gente não caia naquele problema da vaidade, do ego, de achar que agora eu já sei tudo, que eu sou um super. Não. Que aí, justamente quando a gente atinge esse nível de vaidade, que o tombo vem. Então, basicamente, é se conhecer, conhecer suas emoções, conhecer o seu perfil, estudar bastante e anotar bastante. Fazer muita anotação para criar base de análise pessoal. E aí sim a gente consegue ir levando e desenvolvendo isso de forma muito mais sadia, de forma muito mais tranquila, sem criar ansiedade também. E aí as coisas vão fluindo de forma bem mais natural. Tá bom? Então, conta aqui pra gente qual o perfil, você vai conseguir identificar qual é o seu perfil mediúnico. É só através de intuição, é através de uma capacidade de enxergar alguma coisa, de ouvir, de pintar. A arte também, a mediunidade ela se expressa muito através da arte também, através da música, da pintura. Então tem várias formas, normalmente são formas muito sutis, que todos nós passamos todos os dias e não percebemos. Às vezes a gente tem aquela intuição de, poxa, hoje eu não vou por esse local não, eu vou mudar meu caminho e vou para outro lugar. E aí justamente nesse feelingzinho de intuição que a gente acaba se livrando até de perigos na vida física, né? Então assim, a coisa acontece de forma muito sutil, e para a gente poder perceber, a gente precisa se sutilizar também emocionalmente para poder conseguir enxergar esses sinais que a própria espiritualidade vai dando pra gente, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha ajudado a vocês de alguma forma. Conte aqui pra gente nos comentários se você já conseguiu identificar seu perfil, de que forma que você faz para poder anotar e validar isso. Se você tiver uma outra proposta também para poder compartilhar com a gente, deixa aqui que pode ajudar outras pessoas também, tá bom? Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.